O céu estava cheio de fogos de artifícios e estávamos dançando na plataforma de um iate de luxo. Em seguida, um avião voou, desenhando um coração rosa e uma declaração. Isso é o que eu chamo de festa de uma pessoa rica. E não só uma festa, mas um casamento, porque a minha mãe acabou de casar com um bilionário de verdade. E isso é o que eu chamo de sorte. E depois eu tive tantas oportunidades abertas para mim que eu só podia ter sonhado antes. Fazer compras em boutiques, jantar em restaurantes da moda, conseguir assentos na primeira fila de esportes radicais e ser mimada em salões de beleza. Todos os meus sonhos se tornaram realidade e eu estava muito feliz porque não tinha nada que eu não pudesse ter. Mas então tudo mudou quando a filha biológica do Sr. Andrews, Camila, chegou de Londres. Houve uma verdadeira comoção na mansão naquele dia. Até minha mãe estava preocupada porque não conhecia a filha do Sr. Andrews. Ela correu por todo lugar com um presente para Camila, que acabou quebrando um vaso grego antigo que o Sr. Andrews amava, que também era muito caro. Eu não entendia por que tanto alvoroço, porque eu não me importava em conhecê-la. Mas eu deveria me importar. Camila deu um acesso de raiva assim que pisou em casa. Ela não apertou a mão da mamãe. Olhava para mim e para o pai com raiva e ficou completamente histérica. Como você pôde casar com outra pessoa? Pensei que seria fiel à minha mãe, ela gritou. Andrews disse baixinho que sua mãe havia morrido há mais de 10 anos, mas não era suficiente. Camila estava com raiva e chateada e correu para o quarto chorando. Meu nome é Helena, e essa é a história de como minha mãe casou com um bilionário, o que mudou minha vida dramaticamente. Ser rica é legal, mas também tem muitos problemas, especialmente quando você é parte de outra família. Vou te contar sobre isso. O primeiro encontro com minha meia-irmã não foi bem. Ela não saiu do quarto a noite toda, e mamãe e Sr. Andrews estavam inquietos. Ninguém esperava que ela reagisse tão violentamente à nova esposa do seu pai. Só depois que a noite caiu, ela desceu para a cozinha. Ignorou todo mundo, porém, deu um olhar frio. O seu pai não estava feliz e decidiu falar com ela. Eu não sei exatamente o que o Sr. Andrews disse a ela, mas Camila entrou na sala e se desculpou conosco. Não foi um pedido de desculpas sincero. Eu podia dizer só olhando nos olhos dela que ela odiava nós duas. E então ela começou a demonstrar. Ela fez seu primeiro truque em um jantar. Sr. Andrews decidiu dar uma festa em homenagem ao retorno da sua filha para as férias de verão, bem como homenagem ao casamento. Todos os superiores de Los Angeles apareceram. Camila era muito sombria. Ela mal falava com ninguém. Foi só quando os filhos de outras famílias ricas apareceram que ela se animou um pouco. Aparentemente eram amigos dela. Decidi me juntar, mas eles não me queriam lá, já que eu não era rica de nascimento, mas por sorte. Esse lugar não é para alguém como você. Você sempre será uma plebeia, disse Camila e todos riram. Mas isso não foi suficiente para ela. Camila começou a contar a todos os convidados que tinha uma meia-irmã maravilhosa, que frequentava uma escola corretiva. E todos acreditaram nessa mentira. Segundo ela, comecei a ler recentemente. Ainda não conto bem e sou lenta para entender. Eu queria dar um soco naquele vestido caro dela, mas me segurei. E então, Camila, quando descobriu que eu era alérgica a camarão, colocou no meu prato. E bem na frente de todos eu comecei a engasgar e comecei a inchar. Mamãe imediatamente correu até mim e Sr. Andrews chamou uma ambulância. Minha alergia é tão grave que eu quase sufoquei. Minha língua e garganta incharam muito. Eu tinha certeza que ia morrer. No hospital, Camila fez um rosto inocente e afirmou que não sabia da alergia, que só queria que eu comesse camarão saboroso. Sr. Andrews, claro, acreditou na filha, mas a minha mãe não. Quando minha mãe foi deixada sozinha comigo, ela disse que eu não devia mais mexer com Camila, porque ela era muito mimada e, portanto, perigosa. Eu concordei com ela. Achei que teria que aturar aquela garota travessa durante o verão, mas então ela voltaria para Londres até o Natal. Mas era impossível ignorar completamente Camila, porque eu a encontrava o tempo todo na mansão.
E toda vez ela me insultava de alguma forma ou fazia algo desagradável. Uma vez encontrei muitos sapos no meu quarto, coachando muito alto. Eu estava tão enojada que quase desmaiei. Pode ser difícil para você acreditar, mas naquele momento eu estava pronta para desistir de todo o dinheiro só para que Camila fosse embora. Aquele monstro não me deixaria relaxar na minha casa por um momento. Ela substituiu meu protetor solar por cola, mandou os criados trancarem minha porta e trocou meu banho de espuma por corante. Eu fiquei azul e parecia um Smurf. Mas essa não foi a pior parte. O Sr. Andrews me deu um carro legal, o que sua filha não gostou. Então, à noite, enquanto todos dormiam, Camila pintou o meu carro com spray. Quando eu vi meu carro de manhã, não consegui conter minhas lágrimas e gritei com Camila. Ela foi repreendida. E foi isso. Quero dizer, pensa só, ela arruinou o carro de alguém. Que bobagem, né? E então, quando toda a família foi para Disneylândia, ela pagou para um funcionário parar a montanha-russa quando eu estava de cabeça para baixo. Como eu sei? Bem, o trabalhador teve problemas pelo que aconteceu e contou sobre Camila, mas ela era filha de alguém importante e acabou saindo só com um aviso. Ah, ótimo! E quanto a mim, eu quase morri de medo. Eu sabia que Camila fez de propósito para criar tensão na família. Ela devia esperar que por causa disso seu pai se divorciasse da minha mãe. Mas apesar de tudo, eles estavam felizes e gostavam um do outro. Eu estava feliz por eles, mas Camila, ela não estava. Ela era uma garota egoísta que não se importava com o que seu pai queria. Só pensava na própria felicidade e conforto. E nunca pensava nos outros. Eu pensei que todos os ricos fossem assim, mas eu estava errada. Quando o Sr. Andrews organizou outra festa, um cara que eu não vi da última vez apareceu. Seu nome era Jake, e ele tentou ficar fora das coisas. Eu fui até ele e me apresentei. Ele também veio de uma família rica, mas não era mimado porque seus pais eram rigorosos. Era difícil para ele falar com outras crianças ricas porque ele não gastava toneladas de dinheiro em bobagens. Nós nos demos bem e trocamos nosso contato. Eu fiquei feliz por ter um amigo da alta sociedade. Agora essas festas não seriam mais tão chatas. E quem diria que minha amizade com Jake me ajudaria a me aproximar da Camila? Como se viu, ela gostava dele há muito tempo. Para ela, ele parecia misterioso e interessante, mas ela não se atrevia a se aproximar, porque Jake evitava todos os ricos. Camila de repente veio até mim e me perguntou como consegui fazer amizade com ele. Eu fiquei surpresa. Expliquei que Jake era comum e que era fácil para ele falar com pessoas comuns em vez de pirralhas snobs. Camila ficou triste e então me pediu para ensiná-la a ser uma garota comum. Eu fiquei surpresa. Quer dizer, não é o tipo de coisa que você aprende, né? Especialmente para Camila, que tem sido egocêntrica e mimada desde pequena. Mas por alguma razão eu não pude dizer não. Camila era da família agora. Então eu comecei a explicar a ela como não agir na frente do Jake. Ela até escreveu. Acredite você ou não, até ensaiamos como pessoas normais que não gastam muito dinheiro falam. Minha nova irmã tentou sorrir mais e não desprezar as pessoas. Eu nunca pensei que ter uma queda por um cara fosse afetar tanto uma garota rica tão arrogante. E nossas aulas claramente fizeram bem para ela. Na prática, ela passava muito tempo conversando com minha mãe no café da manhã, o que chocou a todos. Elas tinham muito em comum. Então Camila rapidamente encontrou uma linguagem em comum e fez amizade com ela. Mamãe estava muito feliz, e Sr. Andrews mais ainda. E quando fomos a um restaurante caro, Camila pediu conselhos à minha mãe sobre qual vestido usar. Com isso, minha mãe floresceu e voluntariamente a ajudou. Eu vi o coração da Camila derretendo, e ela não parecia mais a pessoa rancorosa que conheci no primeiro dia. Ela não deve ter recebido muita atenção e não sabia lidar com a morte da sua mãe. No dia em que nos encontramos com Jake, ela ficou agitada. No começo, o cara estava cético sobre ela, porque sabia como Camila podia ser, mas depois de horas de conversa, sua opinião mudou. Ele viu um lado diferente.
Ela não era uma pirralha arrogante, mas uma garota doce e agradável. Eu fiquei muito feliz por eles. Só que essa história tem um lado mais sombrio. Todos os amigos de Camila de repente se viraram contra ela. Veja, eles não tinham nada em comum, mas ela ainda podia voltar para eles se ela voltasse a ser como era e parasse de passar tempo com rejeitados como eu e Jake. Camila ficou preocupada porque se importava com seus amigos. Ela pensou por um longo tempo e decidiu ser uma pirralha rica na frente dos amigos e uma garota gentil na minha frente, Jake. Só que agora ela não podia passar no teste que seus amigos tinham preparado. Queriam que ela se aproximasse da casa do Jake e pintasse o conversível dele. Eu fiquei chocada quando Camila concordou e pediu minha ajuda. Naturalmente, eu recusei e tentei convencê-la que isso não valia a pena. Eles não são seus amigos se eles te forçam a fazer essas coisas tão horríveis. Mas Camila não me escutou. Como é difícil ser uma criança numa família rica. Tem que ultrapassar todos os limites para não perder seu status e autoridade. Camila ficou fora por 2 horas inteiras. E então a polícia ligou. Senhor Andrews ficou pálido quando disseram que sua filha estava na delegacia. Nós fomos imediatamente. Ela sentou na frente do policial, envergonhada, e Jake e seus pais lá também. Camila disse que não teve tempo de fazer nada, e não quis porque no último momento mudou de ideia. Não queria machucar o Jake. Por 1 hora lidamos com isso, e então o Sr. Andrews teve que pagar aquela família para que eles não criassem um escândalo público. No início, Jake estava com raiva de Camila, mas quando ela se desculpou e explicou tudo para ele, ele a perdoou. Depois disso, finalmente vivemos em paz e harmonia. Por um lado, ser membro de uma família rica é legal, mas por outro, é muito difícil. A situação de Camila deixou isso bem claro. Porque ela ficou amiga de nós, e todas as outras crianças ricas se distanciaram dela. Mas ela não se importou porque tinha a mim e a Jake. Você ajudaria Camila? Conta nos comentários, dê o seu like e compartilhe esse vídeo.